Agradecemos aos senadores que colocaram aqui questões de ordem e aos senadores também que fizeram intervenções e defenderam pontos de vistas. Os eminentes senadores Cássio Cunha Lima, Randolfo Rodrigues, Regufe, Cristóvão Buarque, José Medeiros, Ronaldo Caiado, apresentam questão de ordem a respeito da modalidade de votação a ser adotada na deliberação do Senado Federal quanto à prisão em flagrante de crime inafiançável do senador da República, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Aduzem, em síntese, a inconstitucionalidade superveniente da linha C do inciso 1º do artigo 291 do Regimento Interno do Senado Federal, aspas, uma vez que a Carta Magna prevê, de modo expresso e exauriente, as hipóteses de votação parlamentar secreta, sem que a resolução acerca de prisão de congressista se inscreva nesse rol estrito. De fato, a primitiva redação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição previa expressamente que essa deliberação seria tomada, aspas, pelo voto secreto da maioria de seus membros, como aqui colocou muito bem o senador Cássio Cunha Lima. Enquanto que a nova redação do parágrafo 2º do mesmo artigo, por força da emenda constitucional número 35 de 2001, passou a explicitar a expressão, aspas, pelo voto da maioria de seus membros. Esta é, portanto, a questão que decido. A emenda constitucional número 35 de 2001 rigorosamente não determinou que a votação seja ostensiva, apenas desconstitucionalizou o procedimento. Incide, portanto, o artigo do Regimento 291 do Regimento Interno do Senado Federal, segundo o qual será secreta a votação quando o Senado tiver que deliberar sobre. Letra C, prisão de senador, é específico o regimento, e autorização da formação de culpa no caso de flagrante de crime inafiançável, na forma do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Destaque-se que não há nada de extravagante, absolutamente, na minha interpretação. Há outras hipóteses em que a Constituição silenciou sobre a modalidade da sessão e deliberação, mas regimentalmente determinou que o debate e a deliberação processasse-ão de forma secreta. Cito como exemplo a manifestação do Senado Federal sobre a declaração de guerra ou acordo de paz, para os quais o regimento interno do Senado Federal assim dispõe. Artigo 197. Transformar-se-á em secreta a sessão, inciso 1º, obrigatoriamente quando o Senado tiver de se manifestar sobre declaração de guerra, na forma do artigo 49, inciso 2º da Constituição, e acordo sobre a paz, na forma do mesmo artigo da Constituição Federal. Ao dispor sobre essa competência exclusiva do Congresso Nacional, a Constituição não determina a votação secreta. Ou seja, ela fora desconstitucionalizada. Restou apenas
uma expressa citação do regimento do Senado Federal. Confira-se o teor do inciso 2º do artigo 49. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 2º, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Tampouco a Lei Complementar número 90 de 1997 estabelece que a matéria prevista no artigo 49 seja apreciada em sessão secreta. Portanto, conclui-se que assim ocorre por força do regimento interno do Senado Federal, que eu queria repetir, é um conjunto de regras que nós aprovamos para melhor organizar o funcionamento da Casa, sobretudo quando a questão é desconstitucionalizada, como foi pela emenda constitucional número 35, aprovada em 2001, e aqui muito e brilhantemente referida pelo senador Cássio Cunha Lima. Reforçam esse entendimento projetos em tramitação que objetivam alterar a disposição regimental. Destaco, entre vários, o projeto de resolução do Senado número 8 de 2013, de autoria do eminente ex-senador, hoje governador e sempre jurista Pedro Táxi, a quem tivemos a honra de recepcionar um outro dia aqui, juntamente com o senador Aécio Neves e outros senadores, propondo a seguinte nova redação para o artigo 291 do Regimento Interno. Artigo 291. A votação será secreta exclusivamente nos casos em que houver expressa determinação da Constituição Federal. Me permitam lembrar, não é o caso, porque pela emenda constitucional 35, essa matéria foi desconstitucionalizada. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal manifestou-se favoravelmente à aprovação da matéria, projeto de resolução número 8 de 2013, nos termos de substitutivo, que, todavia, preserva as votações secretas em algumas matérias, inclusive esta de que ora tratamos, para fim de resolver sobre prisão em flagrante por crime inafiançável. Essa manifestação da CCJ, destaque-se, ocorreu já sob a égide da nova redação do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, dada pela emenda constitucional número 35 de 2001. A proposta do substitutivo tornaria ostensivas as votações para as eleições para os membros da mesa do Senado Federal e para presidente e vice-presidente das comissões, bem como excluiria a possibilidade de votação secreta por determinação do plenário, mediante revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 291 do Regimento Interno. Peço a atenção dos senadores e das senadoras sobre este ponto. A proposta de alteração acolhida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania de julho de 2013 mantém rígidos os dispositivos que tratam da deliberação por votação secreta nas hipóteses previstas no inciso 1º do artigo 291, entre elas a do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, de que ora, me permitam, tratamos. Também são significativas as diferenças das emendas constitucionais 35 de 2001 e 76 de 2013. Enquanto a primeira anuncia a mera alteração do artigo 53 da Constituição, a da emenda constitucional 76 explicita expressamente
o escopo de, aspas, abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de deputado ou senador ou de apreciação de veto. Quanto à votação ostensiva dos vetos presidenciais, e aqui muito bem referida, não lembro exatamente, pelo senador Cássio Cunha Lima, muito bem referida pelo senador Cássio, quanto à votação ostensiva dos vetos presidenciais, o procedimento decorre de que o regimento comum não estabelece o voto secreto, ao contrário do comando expresso do regimento do Senado Federal para a matéria que esta Casa deliberará. Informo ainda, em atenção à preocupação do senador Cássio Cunha Lima, mais uma vez muito bem articulada, que em virtude das diretivas de segurança do sistema do painel, é impossível, posterior abertura de votação, se ocorrer sobre a modalidade secreta, simplesmente porque o nosso sistema não permite. Ele já permitiu no passado, ele hoje não permite, em nenhuma hipótese, que a votação que aconteça pelo sistema secreto, ela possa amanhã se tornar pública. Isso já aconteceu, já tivemos momentos aqui em que nos deparamos com isso, mas o nosso sistema hoje, ele não permite que isso aconteça mais. Por fim, eventual determinação de procedimento diverso implicará numa nova votação, na repetição da votação pela impossibilidade do sistema, do painel, de reproduzir uma votação que aconteceu pelo sistema secreto. Por fim, vale lembrar que as votações de autoridades são realizadas na modalidade secreta, não só para proteger o livre-arbítrio do parlamentar, para proteger o parlamentar no voto secreto, quando se trata da apreciação de nome de autoridade, mas também sua consciência e independência, sendo esta a modalidade definitiva regimentalmente. Com esses fundamentos, rejeito a questão de ordem e resolvo todas as questões, e resolvo que a votação da presente matéria se dará na modalidade secreta, no estrito cumprimento, no disposto da linha C do inciso 1º do artigo 291 do Regimento Interno do Senado Federal. Adicionalmente, e não poderia fazer diferente, já que decido à luz do regimento e em função da desconstitucionalização do tema feito pela emenda 35 de 2001, adicionalmente eu recorro de ofício da minha decisão para o plenário nos termos do artigo 405 do Regimento Interno do Senado Federal. Nós temos também um parecer da consultoria do Senado Federal, que eu queria também rapidamente referir, que diz que há duas respostas possíveis, o parecer. A primeira, a qual... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, o barulho aqui está insuportável, a gente não está conseguindo ouvir. Eu pediria só um pouquinho mais de silêncio para que eu possa aqui concluir e nós possamos começar o processo de votação. Nós temos sobre a nossa mesa um parecer da consultoria do Senado Federal, que diz que há duas respostas possíveis. A primeira, ao qual nos filiamos, o subscritor do parecer, que assenta-se no fato de que a Constituição, como princípio geral, aqui está sujeito o funcionamento da administração direta e indireta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E, por outra parte,
E em sentido oposto, há uma segunda resposta, que foi aquela aqui defendida por mim. É que cumpre reconhecer a legitimidade formal do entendimento no sentido de que a omissão do texto constitucional em relação à matéria implica a autorização para as casas legislativas disciplinem a matéria mediante legítima escolha de mérito dos senadores e dos deputados. Eu queria, por fim, lembrar os senadores e as senadoras, antes de começarmos a votação, que uma coisa é nós discutirmos essa decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje referendada pela turma, que tem como presidente o ministro Toffoli. Discutir o mérito, como alguns aqui discutiram. Se as gravações que vieram a público hoje, elas, do ponto de vista do seu conteúdo, contêm crime ou não. Nós não podemos fazer esse julgamento. O Supremo Tribunal Federal é insubstituível nesse julgamento. Se nós formos fazer esse julgamento, nós estaremos grilando funções do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Não nos cabe fazer esse julgamento, se as gravações contêm ou não crime ou impropriedade. Não nos compete fazer esse julgamento. O julgamento que nos compete fazer é se pode, sim, o Supremo Tribunal Federal, como faz hoje, por decisão de uma turma, prender preventivamente um senador no exercício do mandato, sem que tenha culpa formada em crime inafiançável. É essa decisão, que é a primeira da República, Nós temos que defender igualmente que o Supremo julgue o crime que o áudio contém. É o Supremo que vai julgar. Mas que o Senado Federal não abra mão da sua prerrogativa de não permitir que o que todas as constituições do Brasil estabeleceram, inclusive a Constituição que está em vigor por quase 30 anos, que é a mais longeva de todas, possa permitir que o Supremo Tribunal Federal prenda um senador ou um congressista no exercício do seu mandato. É essa decisão que o Senado vai tomar. Que o senador Delcídio vai ter que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é isso que todos nós defendemos. Querer discutir isso aqui, permitam-me, os senhores e as senhoras, é tentar grilar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que esse é um dia muito triste para todos nós, muito triste, por significar a revogação da prisão ou a permissão para que a prisão aconteça. Nós estaremos não apenas fazendo o noticiário de amanhã, nós não estamos fazendo apenas o noticiário de amanhã, nós estaremos fazendo a história e abrindo mão de uma prerrogativa do Legislativo que vai, não tenho dúvida nenhuma, causar muito dano à democracia e à separação dos poderes, que é fundamental. Pela ordem, senhor presidente, eu vejo que Vossa Excelência está encaminhando já a votação no mérito. Vossa Excelência está sustentando a tese de que a prisão decretada é uma prisão ilegal, uma prisão abusiva. Eu penso que essa é uma questão que deve ser discutida posteriormente à deliberação que vamos tomar. E Vossa Excelência, então, poderá encaminhar a votação como parte do assunto. Agora, Vossa Excelência, como presidente do Senado... Eu queria pedir desculpas a Vossa Excelência, porque muitos levantaram questões de ordem e eu respondi as questões de ordem. Muitos fizeram intervenções e chegaram ao ponto de discutir o mérito. Se a gravação contém crime ou não contém crime. Não nos cabe dizer isso.